Diz uma coisa, você acha que alguém realmente pode ser insubstituível dentro de uma empresa? Bom, tem algumas pessoas que elas acham que se elas fizerem um ótimo trabalho ou se elas esconderem alguns segredinhos ali, elas podem ser insubstituíveis dentro dessa empresa. Mas deixa eu te contar uma história aqui. Há um tempo atrás eu fui contratado por uma agência para organizar o lado técnico dela, porque realmente estava uma bagunça total. Processos nada organizados, uma estrutura completamente diferente, cada pessoa trabalhava de um jeito, estava realmente uma bagunça ali, pelo menos do lado técnico dessa empresa. E chegando lá, a primeira coisa que eu me deparei foi com o primeiro caso dessa nossa história aqui, que foi o primeiro programador guardião do código que essa empresa tinha. Bom, esse programador ele estava lá há alguns anos e, bom, ele se achava o guardião, e de fato ele até era, do código, porque ele entendia muito sobre alguns sistemas que a empresa tinha desenvolvido ao longo dos anos e, bom, só ele sabia como mexer naquele sistema. E toda vez que algum outro programador ou alguém tentava, enfim, se aproximar e tentar mexer para poder entender um pouco mais sobre aquilo, ele falava, não, deixa comigo, isso é muito complexo, pode deixar que eu faço. E isso perdurou por algum tempo, só que com o passar dos anos, ele começou a ficar um pouco acomodado ali com aquela situação, entendeu que a empresa estava dependente dele realmente, então ele começou a não se importar muito com alguns prazos. Ele ditava os prazos de entrega das coisas, não cumpria com alguns prazos que foram ditados também, e isso estava começando a se tornar prejudicial. Esse cara se protegia na complexidade dos sistemas que ele veio construindo ao longo do tempo. Com o passar do tempo, ele só mantinha aqueles sistemas que então eram chamados de legado, sistemas mais antigos. A gente começou então a organizar tudo, a criar padrão, criar documentação, a organizar esse código aos poucos. Tudo começou a passar por code reviews, né? São revisões de código. A gente criou uma documentação, a gente organizou tudo. Bom, e aos poucos a equipe começou a entender como tudo funcionava sem a dependência dele. Quando ele saiu, bom, não fez diferença para o sistema. Então pense o seguinte, se o seu valor está em ser aquela pessoa, a única pessoa ou uma das poucas pessoas que entende sobre algo, bom, pode ser que em algum momento alguém chegue, resolva esse problema e aí pode ser que da noite para o dia você seja substituído. E durante esse processo, a gente também encontrou um outro programador. Era aquele programador só faço do meu jeito. Esse era mais um caso de um programador que ele seguia as coisas do jeito que ele queria, como ele por bastante tempo foi o único responsável pelos temas. Todos os temas caiu no mesmo problema daquele sistema. Todos os temas foram criados sem padrão nenhum, sem seguir nenhuma, enfim, metodologia. Cada tema tinha uma metodologia diferente, um padrão de código diferente. Nada era padronizado. O código era um caos total. Então a gente criou um boilerplate, né, que a gente chama, uma forma padronizada de criar temas dentro da empresa, e todos os novos temas eram criados a partir desse boilerplate. Também junto com o padrão de revisão de códigos, enfim, alguns outros processos internos, outros programadores começaram a poder entender mais o que estava acontecendo. Alguns temas que só ele sabia como mexer foram atualizados para esse novo padrão, e assim a empresa removeu a dependência grande que ela tinha especificamente em cima desse programador. Então, ele foi substituído por um programador que sabia trabalhar em equipe e seguir os padrões. Se você não evolui, as pessoas vão te substituir por quem evolui. Mas nem só de código ruim vivia essa agência. Na verdade, eles também tinham uma pessoa ali dentro que era o dono dos clientes. Esse dono dos clientes se comunicava diretamente com os clientes, por mensagem direta. E ele se achava assim, ele se escondia, na verdade, no fato de deter todo o conhecimento e todas as informações e essa relação íntima para os clientes. Essa pessoa começou então a negociar prazos diretamente com o cliente, sem passar para o time, mantinha toda a comunicação dentro daquela conversa direta. E toda vez que o time precisava saber, ou alguma pessoa, mesmo o dono da empresa, algum outro setor precisava saber algo sobre determinado cliente, tinham que falar diretamente com essa pessoa, porque ela era o central das informações, a enciclopédia desses clientes. E o problema é que esses eram os maiores clientes que a agência tinha. Esse cara estava se escondendo e se segurando no fato dele ser o único que detinha essas informações sobre esses clientes. O que a gente fez então? A gente implementou um processo de comunicação.
Dentro desse processo de comunicação, eles tinham que se comunicar através de tickets que a gente abria dentro de um sistema de gestão de tarefa. Era uma informação pública visível a todos. E então, dessa forma, da noite para o dia, literalmente, essa pessoa começou a se tornar substituível. E juntando com a baixa performance, essa pessoa precisou ser substituída. Quando ela foi substituída, os clientes nem perceberam isso. E depois desse tempo todo que eu passei dentro dessa empresa, de todo o trabalho que eu fiz, os processos estavam estruturados, a equipe estava eficiente, a gente tinha toda a documentação necessária, era menos caos e muito mais previsibilidade. Não existiam mais funcionários antigos de casa que detinham toda aquela informação. A empresa não era mais dependente desses funcionários antigos de casa. E eu construí isso tudo tão bem que eu percebi que eu era substituível também dentro da empresa. Até mesmo eu não era insubstituível. E o que eu percebi? Eu percebi que, na verdade, ser substituído nessa empresa não foi uma coisa ruim, não foi uma perda. Na verdade, foi um grande aprendizado. Porque agora eu sei como gerir uma empresa e eu sei como replicar tudo isso que eu fiz em múltiplos ambientes. Eu cresci mais do que a empresa em si. E agora eu posso replicar isso em múltiplos ambientes. Eu tenho agora um método e não um apego. E se você quer crescer na carreira com alguns hacks éticos ou não tão éticos assim, para você saber quando é a hora certa de entrar e até mesmo de sair de ambientes, já me segue aqui. Porque a real é que, na maioria esmagadora das vezes, ficar no mesmo ambiente vai te deixar para trás. Às vezes, perder é ganhar.